Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 25 de maio, sexto domingo da Páscoa. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 15, versículos de 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem me ama, guarda as minhas palavras, será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Mas aquele que não me ama, este não guarda as minhas palavras. E as palavras que eu vos anunciei não são minhas, mas são palavras de meu Pai, que me enviou. Também eu vos digo que devia estar felizes quando vos digo que eu vou partir. Mas recorde disso, que eu vou, mas voltarei. Deveis ficar felizes porque eu vou para o meu Pai, e o meu Pai é maior do que todos. Não perturbeis e nem intimideis o vosso coração. O que eu vos digo agora, digo antes que aconteça, para que depois que acontecer, acrediteis, que o Pai está em mim e eu no Pai, e que Ele me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos o nosso itinerário pascual, a nossa peregrinação pascual. Tempo de rever a vida, tempo de fortalecer o coração, tempo de renovar a experiência da fé e principalmente de reencantar-se pelo Senhor. Porque no tempo da Quaresma Ele nos conduziu novamente ao deserto para falar aos nossos corações. Ali Ele nos chamou para estar diante dEle, num grande retiro espiritual, numa grande peregrinação interior, onde eu e você devíamos visitar o nosso coração, visitar a nossa alma e permitir que a luz do Senhor brilhasse em nossos corações. Mas para isso era necessário que abríssemos as portas do coração. Porque o coração é a única porta que só se pode ser aberta de dentro para fora. É necessário isso. O Senhor nos educou por meio dos profetas. O Senhor nos educou na Semana Santa, nos reapresentando novamente todo o que aconteceu com nosso Salvador e Senhor Jesus. A liturgia proclamou que Ele está vivo, que Ele se manifestou a nós e que Ele caminha conosco também. E a liturgia também esperava que eu e você morrêssemos para uma vida velha, para uma criatura velha e ressuscitássemos para uma vida nova. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos novamente os Atos dos Apóstolos, onde a palavra de Deus vai ganhando o mundo. A palavra de Deus vai sendo propagada. E ali nós temos os obstáculos naturais, os coálogos. Porque esses coágulos, eles são capazes de fazer com que o sangue do Espírito, a seiva do Espírito, fique aprisionada em nossos defeitos e gostos pessoais. Os coágulos humanos, que são às vezes as cabeças fechadas, os corações duros, os interesses obscuros. Então agora, diante de permanecer numa cultura antiga, em ritos antigos, os apóstolos estão ali diante do Senhor e eles dizem: nós e o Espírito Santo decidimos. Não foram eles sozinhos que decidiram. Os apóstolos vão dizer: nós e o Espírito Santo decidimos que não vamos impor mais nenhum peso, nenhuma carga pesada sobre aqueles que vêm para a nossa fé vindos do paganismo. Mas somente estas coisas. Somente essas coisas. Cuidado com a promiscuidade, cuidado com as uniões ilegais e cuidado também em participar de ceias e de banquetes de carnes sacrificadas a outras divindades. Isso aí nós nos proibimos, no mais não. Nós e o Espírito Santo. Aqui está o fruto do primeiro concílio de Jerusalém. Nós e o Espírito Santo. Agora os apóstolos já podem percorrer então e confirmar a fé das comunidades cristãs. O Evangelho, Jesus volta novamente a refletir sobre o amor. Porque toda doação,
Toda entrega está condicionada à intensidade e à capacidade de amar de alguém. O serviço a Jesus, a entrega ao serviço de Jesus ou o discipulado, o ser testemunha de Jesus está condicionado à capacidade de amar de alguém. Se uma pessoa ama pouco, amará pouco e servirá pouco. Se uma pessoa não ama nada, não vai servir nada e nem vai se preocupar com isso. Agora, se uma pessoa ama muito, ela também se doará muito, ela se entregará muito. E a partir do momento que o amor diminui, a capacidade de se doar também diminui. Por isso Jesus vai dizer: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Também no Evangelho de hoje, Jesus promete a vinda do Espírito. Quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar e vai recordar as coisas que os discípulos não puderam aprender naquele momento. Jesus está educando os corações dos seus discípulos, mas ainda falta-lhes a maturidade espiritual. Ainda falta-lhes esse progredir no conhecimento das coisas do Senhor. Por isso Jesus vai dizer: não se perturbe o vosso coração, nem intimidez. Quando vier o Espírito, aquele que eu vou enviar, ele vos ensinará e vos recordará todas as coisas que eu vos disse, que agora não compreendeis. O Espírito é que vai trazer para mim e para você o entendimento das coisas de Deus, porque só podemos compreender o Pai pelos olhos do Espírito. Só podemos entender o Filho pelos olhos do Espírito. Só podemos compreender a Igreja pelos olhos do Espírito. Só podemos também compreender e aceitar a presença real de Jesus na Eucaristia pelos olhos do Espírito. Por isso agora são os apóstolos que dizem: nós e o Espírito Santo decidimos. Nós e o Espírito Santo definimos. Definimos o quê? Os meios necessários para que a palavra de Deus pudesse percorrer o mundo, acolhendo judeus e não judeus. Era momento de recordar o que Santo Agostinho nos ensinou. No essencial, unidade. No acessório, diversidade. Quer dizer, a partir desse momento, os discípulos estão dizendo: a circuncisão já não é mais necessária. Um rito externo já não é mais necessário, como era absolutizado pelos judeus. Não. Agora é a fé em Jesus Cristo. É acolher o senhorio de Jesus Cristo. É se fazer discípulo de Jesus Cristo. Aqui sim está a base da fé cristã. Porque uma nova Jerusalém foi criada, a segunda leitura do dia de hoje. Uma nova Jerusalém não mais geográfica, não mais situada em Jerusalém, em Israel, mas agora uma nova Jerusalém que ela vem do alto. É a cidade glorificada e fundada não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Ele é a sua base, ele é o seu sol, ele é a sua luz. E as 12 colunas dessa nova cidade são os 12 apóstolos, que devem ajudar a palavra de Deus a percorrer todos os ambientes. Por isso que é muito importante e necessária a presença do colégio apostólico, do Papa com os seus bispos, do Papa e os seus bispos, para que eles possam confirmar a fé da Igreja. Ainda que às vezes, com o passar do tempo, uma outra verdade que deve estar sempre presente no nosso coração é que a Igreja morreu muitas vezes e ressuscitou novamente. Aquela igreja antiga havia morrido para nascer a igreja medieval. A igreja medieval morreu para nascer a igreja contemporânea. E agora uma igreja vai se transformando cada vez mais, porque assim é o concílio. Nós e o Espírito Santo decidimos, definimos, para o bem do Evangelho, para o bem da igreja. No essencial, a unidade. No acessório, a diversidade. Assim é a natureza da nossa igreja, unidade na pluriformidade. Por isso que essa palavra de hoje ajude a mim e a você a compreendermos que Deus é aquele que vai recriando e fazendo nova todas as coisas. E quando eu e você nos acostumamos e nos acomodamos a uma estrutura, nos acomodamos a um condicionamento histórico, a uma configuração histórica da igreja, eis que o Senhor chega e renova todas as coisas. Porque o Senhor não está fora da igreja, é Ele que conduz a igreja. E assim os discípulos de todos os tempos podem dizer: nós e o Espírito Santo definimos.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Paz e bem.